semana depois de estipular multa de 1% sobre o valor da causa para quem entra com ação sem necessidade, só mesmo para atrasar a conclusão de um processo, a Seção 1 de Dissídios Individuais livra um trabalhador que pediu justiça gratuita em recurso desnecessário. A gratuidade na justiça é um benefício previsto em lei para quem provar que não tem condições econômicas e financeiras para custear os gastos com o processo. A Constituição da República assegura que o Estado deve arcar com as custas e honorários advocatícios daquele que não tem recursos financeiros. No caso, esse serviço é feito pelas defensorias públicas dos estados. Então, em todas as instâncias, inclusive superiores e na trabalhista, tem a justiça gratuita. No Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, um auxiliar administrativo de uma estatal entrou com uma ação pedindo para igualar o salário ao de um colega que fazia as mesmas tarefas recebendo e classificando documentos. Mas o pedido foi negado porque a perícia constatou que o trabalho era diferente. Ao negar o pedido, o TRT do Rio de Janeiro mandou o trabalhador pagar as despesas com o perito. Alegando não ter condições financeiras, ele recorreu ao TST usando um recurso como este aqui, o recurso de embargos, que, segundo súmula do TST, é incabível nesses casos e gera multa de 1% sobre o valor da causa. Mas, por maioria de votos, os ministros da SBI1 decidiram não penalizar o trabalhador por entender que era a última chance dele de pedir a gratuidade da justiça. Ele não vai precisar pagar as custas do processo e nem da perícia, mas não teve os embargos conhecidos por serem incabíveis. Neste caso, num primeiro momento, se concedesse o benefício da justiça gratuita para efeito de isenção das despesas, e, num segundo momento, de fato, estou propondo que não se conheça do recurso de embargos com base na súmula 353. Agora, você acompanha o julgamento do caso. Relatora excelentíssima senhora ministra Rosa Maria Weber. Embargos em agravo de instrumento 213.940 de 2001. Ministra Rosa. Aqui, senhora presidente, o embargante, que é o trabalhador, ele apresenta pedido de gratuidade da justiça e há relevância porque os honorários periciais, examinando os autos eu verifiquei, aí eles foram atribuídos quando em função do juízo de improcedência da ação no tópico e, na verdade, temos a resolução do Conselho da Justiça do Trabalho no sentido de que, nessa hipótese, diante do deferimento, eles correm por conta da União Federal, né, via orçamento do regional. Por isso, eu estaria propondo que, neste caso, num primeiro momento, se concedesse o benefício da justiça gratuita para efeito de isenção das despesas e, num segundo momento, de fato, estou propondo que não se conheça do recurso de embargos com base na súmula 353. Então, parece-me que haveria essa peculiaridade a afastar a multa, seria a última oportunidade dele requerer a gratuidade da justiça. Excelência, me dá a palavra? Pois não. Eu, respeitosamente, eu não gosto de aplicar multa, mas eu quero manter a coerência. Aplica a multa. Benefício de assistência judiciária não tem nada a ver com litigância de má-fé, nada. Ou embargos protelatórios, nada, melhor dito, embargos protelatórios. Benefício de justiça gratuita diz respeito a facilitação ao acesso à justiça. Agora, embargos protelatórios é questão de risco processual. De sorte que com todo... Eu não aplico, mas agora é questão de coerência. Eu também não vou deixar de aplicar a multa de 1% quando ocorrer embargos protelatórios. Pois não. Que foi decidido assim. Senhora presidente, Pois não. Eu concordo com o ministro Carlos Alberto. Benefício da gratuidade da justiça não tem absolutamente nada a ver com litigância de má-fé. Até porque há uma parte declarada litigante de má-fé e, por isso, penalizada. O fato de ser beneficiária da justiça gratuita não a exime de pagar a eventual multa que lhe tenha sido aplicada. Não, eu fui infeliz na minha colocação. O que eu quis dizer é que, se até este momento ele ainda não havia requerido o benefício da gratuidade da justiça, talvez tenha se valido, talvez concedo o benefício da dúvida, tenha se valido desta última oportunidade perante o TST de requerer o benefício da justiça gratuita. Eu não estou confundindo os institutos. O objeto dos embargos é esse requerimento, né? Vossa Excelência me permite uma complementação. Pois não.
Eu concordo com não aplico a multa, desde que conste no teor do auto, vai deixar de se aplicar a jurisprudência da multa, sobre a multa, exatamente com o objeto foi isso. Aí eu concordo. Não precisa nem dizer que é da multa, coloca na emenda qual é o tema em debate só, né? Aí eu só pediria à sua excelência eminente relatora, dizer que vão aplicar a multa porque se valeu dos embargos para pedir a concessão, porque era o canto do cisne dele. Então, pronto. Só referir que o tema de fundo é requerimento de... Apesar de ter essa hipótese, então tá pronto. Mas não vai referir a multa, claro. Concordo. Perfeito. Está bem, ministra Dona Senhora Rosa? Presidente, eu peço, Zênia, para ficar vencido quanto aos dois aspectos. Primeiro, porque se o recurso é incabível, sequer haveria momento processual para requerer a isenção das benefícios da justiça gratuita. Poderia tê-lo feito em embargos de declaração, poderia tê-lo feito no próprio agravo, mas o recurso é incabível. Então, a meu juízo, não é meio apropriado. Então, eu pediria a vênia para ficar vencido e indefiro o requerimento de justiça gratuita e aplico a multa. Ministro Moura França também. Os ministros mantêm a posição, impondo a multa? Senhora Presidente. Sim, ministro Brito Pereira. Eu só tenho uma dúvida, por enquanto, é que talvez a eminente relatora já tenha corrigido um erro que me parece material, é o 213.940, não é isso? Estamos examinando? No dispositivo, fala honorários advocatícios periciais. Penso que é um erro material que a eminente relatora já deve ter corrigido. Sim, está só que já havia sido liberada, né? Agradeço. Agradeço. Senhora Presidente. Sim. Nesse caso aqui, pelos fundamentos declinados pela eminente relatora, eu entendo justificável a não imposição da multa. Eu peço vênia para a Vossa Excelência. Ministro Augusto César. Mesmo sentido, presidente. Ministro Adelaide. Libera da aplicação da multa ou aplica a multa? Libera da aplicação da multa. Então aplicam multa só os ministros Renato e e o ministro Moura França. Perfeito. O ministro Carlos Alberto não vai aplicar, né? Eu acho, em sentido rigoroso, tem razão. Mas eu acho que, no sentido mais amplo, não vou aplicar a multa. E o ministro Zé Roberto? Senhora Presidente, eu voto nesse caso? Voto, né? Presidente, vota com a relatora ou aplica? Multa, também nesse caso. Eu não entendi muito bem se o objeto do recurso de embargos era a assistência judiciária gratuita. Não. Então, né? o pedido dele de justiça gratuita ou dos benefícios correspondentes poderia ser por simples petição, mas data vênia não através do manejo de um recurso manifestamente incabível. Então, respeitosamente, eu mantenho a multa. E, presidente, e poderia ser feito em qualquer fase do processo. Claro. Tanto que está sendo concedido o benefício, independentemente do não conhecimento dos embargos. Então, eu proclamo que, por unanimidade, concedido o benefício e não conhecer do recurso de embargos. Pronto. Vencidos os excelentíssimos ministros Renato de Lacerda Paiva, Milton de Moura França e José Roberto Pimenta, que aplicavam multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, a título de multa por litigância de má-fé. Senhor Presidente, pela ordem, eu divergi e fiquei vencido também quanto ao pedido. Entendo que é incabível. Exatamente. Então, no primeiro item é por maioria, vencido o excelentíssimo ministro Renato Lacerda Paiva, conceder ao reclamante o benefício da justiça gratuita nos modos dos artigos 790, parágrafo 3º, 790b da CLT, que fica dispensado e tal. Ponto e vírgula. Por unanimidade, não conhecer dos embargos. Uma guia DARF rasurada à mão foi o suficiente para invalidar uma ação na Justiça do Trabalho. A seção 1 de dissídios individuais confirmou a decisão do Tribunal de Minas Gerais e rejeitou o recurso de uma microempresa mineira que pediu a validade do documento. A guia DARF é o documento emitido pela Receita Federal para comprovar o pagamento das custas de um processo na Justiça. A apresentação da DARF é necessária para que o recurso seja aceito. Uma rasura na guia de custas processuais foi o motivo de um recurso que chegou ao TST. Em Minas Gerais, o Tribunal Regional do Trabalho não aceitou o documento por identificar que o número do processo foi rasurado e um novo número escrito à mão.
No TST, a primeira turma manteve a decisão regional, mas a empresa recorreu à seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência no tribunal. Ao analisar o caso, o relator ministro Brito Pereira avaliou que a alteração da DARF compromete a validade do documento. A rasura é realmente muito grande. O ministro Lélio examinou, confirma ainda mais o acerto de seus fundamentos e conclui, pois, que é imprestável a guia de folha 52. Os demais ministros concordaram com o relator e decidiram pela invalidação da guia rasurada. Agora, você acompanha o julgamento do caso. Relator excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira, embargos em recurso de revista 102.400 de 2009. Sim, ministro Lélio. Senhora presidente, senhores ministros, o caso é muito delicado, sem sombra de dúvida. Ambas as posições, tanto a da primeira turma, no que decretou a deserção do feito, quanto agora do ministro Brito Pereira, no sentido de dar provimento ao apelo, são respeitáveis. O que se discute é a validade da guia DARF, que traz o registro mecânico da autenticação, mas que está rasurada. Não se trata de guia incompleta, mas de guia rasurada. O número do processo foi substancialmente alterado pela rasura. Ora, nós temos aqui, numa postura tendente à informalidade, visando o aproveitamento dos atos processuais, admitido a validade da guia que traga apenas a autenticação. Mas isso no pressuposto que essa guia se refira ao processo. Se a guia expressamente referia-se a outro processo e é corrigida pela mão humana, nós ainda assim poderíamos aproveitar esse ato. Essa foi a questão debatida no âmbito da primeira turma e que nos fez acompanhar a unanimidade o voto do ministro Valmir Oliveira da Costa. Considerando a peculiaridade do caso e a especial natureza da matéria, peço, portanto, vênia ao eminente ministro relator, até para ensejar o pronunciamento dos ilustres pares e para abrir divergência e não conhecer do recurso. Sim, ministro relator. Eu estou sensibilizado com essa preocupação do ministro Lélio e de quem trouxe dois precedentes que contempla não a rasura, mas a ausência não. Eu peço adiamento. Pois não. Peço adiamento. Então, é adiado o julgamento... Não, adiado por solicitação do relator, o RR 102.400-40.2009. Peço notas degravadas. Notas degravadas para o ministro relator. Também as peço, senhora presidente. E para o ministro José Roberto. Há outros destaques ou divergência? Não havendo, eu proclamo que são julgados os processos relatados pelo ministro Brito Pereira, nos termos propostos por Sua Excelência, todos constantes da planilha. E veja no próximo bloco, 8ª turma decide que a Caixa Econômica Federal não paga juros capitalizados em ação trabalhista. Fique atento, revistar bolsa pode gerar indenização por danos morais. E em reportagem especial, você confere por que a revista íntima nas empresas é ilegal. Não saia daí, eu volto em 1 minuto com as notícias que movimentaram a Justiça do Trabalho.